eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do amor, planando na amplidão, com poder do amor. Ó Senhor, esse é o desejo do nosso coração, isso é o que nós mais queremos, sentir o Teu amor nos envolvendo, a Tua graça nos abraçando. Sentir, Senhor, que com o Teu poder nós podemos ganhar asas e voar seguros para o lugar aonde o Senhor prepara para nós como refúgio e como abrigo. Mas mais do que o nosso sonho, Senhor, isso é a realidade para nós. Isso é o que o Senhor oferece para nós como realidade hoje. O Senhor chega para nós e propõe: filho, filha, você deseja, quer, entrega o seu coração, faz comigo essa troca. Ó Senhor, queremos receber das Tuas mãos nessa noite a bênção de podermos estar refugiados no Teu Espírito. Abre os nossos olhos e ouvidos, Pai. Abre o nosso coração e a nossa alma e habita em nós pelo Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Que coisa gostosa é cantar, não é verdade? Como é gostoso louvar, como é gostoso fazer parte de um coral tão maravilhoso como esse aqui. Não existe parte mais envolvente no culto do que aquela parte quando a gente canta e participa, quando a gente louva. Porque louvar é uma loucura. Imagine, se você for ficar parando e pensando, não tem motivo para louvar. E olha que o culto tem partes muito bonitas e interessantes, não é? Nós ouvimos uma música maravilhosa, outros dias ouvimos corais lindos, uma música hoje instrumental para quem chegou mais cedo, que coisa linda, né? Aquilo acalma o coração da gente. Mas quando a gente canta, como eu disse, o louvor é uma loucura. Nesse mundo a gente tem motivo para ficar lastimando, reclamando, por isso o louvor é alguma coisa assim sobrenatural. É Deus quem toca no nosso coração para louvarmos. Que bom que você veio aqui essa noite. Bem-vindo você que está assistindo pela internet. Mais uma vez, essa é a noite de número 5. Uau! É a metade da nossa série de 10 desse primeiro semestre. É a metade da nossa série de 10. E esse assunto é um assunto muito, muito, muito intrigante. Cada vez ele vai esquentando mais, cada vez ele vai ficando mais interessante e solucionando mais dúvidas e criando outras dúvidas. É ou não é? Quem está aí com um monte de dúvida? Quero ver, irmão. Hã? Só vocês? Até eu tenho um monte de dúvida aqui, viu? Conforme você estuda, surgem outras dúvidas. Eu quero dar as boas-vindas também para quem está ouvindo pela Rádio Novo Tempo. Olha, eu fico falando, né? Você está ouvindo pelo rádio? Vem para cá, né? Vem para cá, porque você aqui ao vivo é melhor. E teve uma pessoa que veio outro dia, que coisa maravilhosa. Veio 2 domingos atrás, veio domingo passado e eu acho que está hoje aqui também. Olha que coisa maravilhosa, que bom que você está aqui. E você que está ouvindo do carro, de algum lugar, vem para cá. Carlos de Carvalho, número 400. Você acha facilmente aqui, pertinho da esquina com a Visconde de Nácar, né? No centro. E você que ouve pela internet, que é a nossa igreja virtual. Bom, eu não posso hoje gastar muito tempo cumprimentando e falando. Eu gosto de ficar falando, né? E gasto um tempo com isso. Eu não posso hoje. Hoje nós temos que ir para a palavra. Nós oramos, pedimos a Deus que abrisse nossa mente e o nosso coração. E hoje eu disse que iria entrar em qual assunto? Qual? Por que vocês estão me xingando? Poxa vida, toda noite aqui no esforço vocês me chamando de besta. Ó. Nós vamos entrar no assunto da besta do Apocalipse, né? Quem tem interesse em ouvir isso aqui? Todo mundo, né? Tanto que você veio, né?
Todos nós. E você vai ver que é um assunto eletrizante, maravilhoso. E hoje nós vamos entrar propriamente dito no Apocalipse. Você vai ler porções do Apocalipse. Vamos lá. Vamos começar analisando nessa noite. Eu quero que você lembre comigo, eu peguei uma reportagem. Em 2009, o presidente Barack Obama esteve na China, fazendo uma visita ao país. E naquele período ele foi para conversar com um grupo de universitários chineses. Vamos lá, é a China, eles não transmitiram pela TV, nem pelo rádio e tal, mas tinha gente filmando ali, e o conteúdo disso foi passado fora da China, não dentro, mas fora da China. E essa frase foi dita pelo Barack Obama enquanto ele conversava e respondia perguntas de alunos chineses. Ele disse: nós não buscamos impor nosso sistema de governo. Nós, quem ele está falando? Os Estados Unidos. Não procuramos impor o nosso sistema de governo, mas não acreditamos que os princípios que defendemos são exclusivos da nossa nação. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o acesso à informação e a participação política, nós acreditamos que são direitos universais. Quais são direitos universais? Liberdade de expressão, liberdade religiosa e acesso à informação e à participação política, que deveriam estar acessíveis a todas as pessoas, incluindo minorias étnicas e religiosas, nos Estados Unidos, na China ou em qualquer outra nação. Obama estava aqui nesse discurso defendendo veementemente uma palavra que é o quê? Liberdade. Liberdade. Liberdade de religião, liberdade de expressão, de acesso à informação e também a política. Era isso o que Obama estava defendendo. Diante desse discurso de Obama, e ele disse que isso é interesse do mundo inteiro, eu tenho uma pergunta para fazer para você. E ela é tão complexa que eu resolvi escrever ela inteira. Você acha possível, em pleno século XXI, surgir um decreto mundial obrigando pessoas a adorar algo ou alguém sob pena de perseguição ou até mesmo de morte, em pleno século XXI? Você acha que seria possível surgir um decreto mundial obrigando as pessoas a adorar algo ou alguém, e se não adorar, pode ser perseguido, preso ou até mesmo morto? Sim ou não? Como sim? Você não ouviu agora? Acabei de ler do Obama. Quer que eu leia de novo? Não. Ele diz assim, que todo mundo, que não é só ele que pensa assim, é o mundo inteiro, todo mundo, ele diz, deve pensar como nós pensamos, que as pessoas têm que ter acesso todas, liberdade, eu já falei um monte de vezes. Bom, e como é que você responde isso? Você acha que é possível? Sim? Vamos para Apocalipse 13. A gente costuma deixar Bíblias aí espalhadas, e você pode ter acesso a essas Bíblias, né, para acompanhar. Ou então trazer a sua Bíblia. E você sabe que quem está vindo aqui, quem está assistindo pelo rádio ou pela internet, não vai ganhar os presentes que nós temos, né? E os presentes são maravilhosos. Eu queria dizer para você assim, que aqueles livros e a Bíblia são maravilhosos. E eu lutaria, lógico, você está vindo já, não está vindo por causa deles, mas eu tenho o maior prazer de dar para todos vocês aqueles livros e aquelas Bíblias, tá bom? A gente não tem ainda o suficiente, porque não sei se todo mundo vai vir às 10 noites, mas se não tiver, Deus vai providenciar mais e nós vamos dar para vocês todos. Mas vamos lá. Em Apocalipse capítulo 13, do verso 11 em diante, leiam comigo. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Espera aí. Ele viu uma besta que parecia um cordeiro, mas falava como dragão. E está dizendo que ela exerce toda a autoridade da primeira besta. Quer dizer que, na verdade,
a besta do Apocalipse não é a besta, mas são as bestas. Essa é a segunda. Antes dela, se você voltar, tem uma outra besta que foi descrita. Vamos continuando. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Espera aí, já deu uma dica para nós. O Apocalipse está falando de coisas que irão acontecer ainda no nosso tempo, para o povo que vive na época do pé da estátua de Nabucodonosor, ou seja, para o povo que vive no tempo chamado tempo do fim, que é o nosso tempo, segundo nós estamos olhando e vamos ver mais pormenorizadamente nas profecias da Bíblia. Então Deus está dizendo aqui para nós que essa segunda besta faz com que as pessoas adorem a primeira besta. Ele está dizendo, olha, essa primeira besta teve a sua ferida mortal curada, ou seja, ela teve uma ferida mortal e depois essa ferida foi curada. Uma dica já para a gente entender quem é a primeira besta lá na frente. Também opera grandes sinais, milagres, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Essa besta tem poder e faz descer fogo do céu para a terra diante dos homens. Opera sinais, milagres, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais, dos milagres que lhe foi dado executar diante da primeira besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida com espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Essa segunda besta faz uma imagem junto com a primeira besta, e agora ela faz com que todos os habitantes da terra adorem essa imagem da besta. E ela não só faz isso, mas ela baixa um decreto para matar quem não adora essa imagem da besta. A todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Quem não entendeu o que leu, quero ver. Poxa, todo mundo entendeu. Então vamos para outra parte agora. Vai. Que coisa truncada, é ou não é? O Apocalipse é assim. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Por que nós lemos Apocalipse 13? Vamos perguntar primeiro o que é o Apocalipse. Porque quando a gente começa a ler coisas tão entruncadas, a gente pensa assim, puxa, que livro indigesto. É por isso que muita gente nunca prega do púlpito Apocalipse. Porque é um livro que precisa ser pesquisado. O que é o Apocalipse? O próprio Apocalipse responde o que ele é. No Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 2, está escrito a apresentação. Está dizendo, sabe o que é o Apocalipse? Ali está escrito assim, revelação de Jesus Cristo. Opa, o Apocalipse é revelação. E ele é a revelação de quem? Vocês vão pegar no tranco hoje de novo? Vamos lá? O Apocalipse é o quê? Revelação. E é uma revelação de quem? De Jesus. Não esqueça isso mais. Quem é o centro do Apocalipse? Jesus. Quem é o assunto do Apocalipse? Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro do Apocalipse, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da história do mundo. E eu vou aqui, eu já estou ficando muito contente, porque nessa noite, quinta noite, tem gente que já está ganhando a primeira coleção do Clamor.
da primeira temporada. Eu vou dizer, assista aquilo. Você vai entender muito mais e muito melhor tudo que vai ser pregado daqui para diante se você assistir os sermões que foram pregados na primeira temporada do Clamor. Você vai entender vai ser uma luz tremenda para a sua vida. E você vai ganhar já os que completaram 4 noites. Quem vai completando 4 noites já vai ganhando a coleção com 6 DVDs. São 3 estojos, mas são 6 DVDs. Você vai ganhar isso aí. A partir de hoje já está ganhando. Agora veja, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus deu essa revelação para Jesus, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então o Apocalipse é a revelação de Jesus para mostrar para nós o que vai acontecer já na história desse mundo. Eu fico arrepiado quando eu falo disso, porque Deus revelou para Daniel, lembra lá em Daniel 2? O que haveria de ser depois de Nabucodonosor, e nós vimos historicamente que tudo que Deus falou se cumpriu minuciosamente. E agora o Apocalipse traz uma boa notícia, boas novas para mim e para você. Ele está dizendo assim: olha, aqui é o Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo, porque Ele desejou mostrar para vocês que estão lendo esse livro as coisas que vão acontecer em breve, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus deu para Jesus, Jesus deu para o anjo, e o anjo deu a revelação para João. O céu está envolvido em contar para você e para mim as coisas que vão acontecer em breve nesse mundo. O verso 2 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Ele está dizendo assim: você é bem-aventurado, você é feliz. E eu fico assim, radiante de felicidade, em poder olhar para tantos rostos aqui, em poder saber que ali por detrás das câmeras tem tanta gente, que pelo rádio tem tanta gente, e que eu estou trazendo uma bem-aventurança. Deus está dizendo assim: todos vocês que nessa noite estão escutando esse sermão, essa palavra, serão bem-aventurados, abençoados, felizes, porque vocês estão lendo, ouvindo, só isso? E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ele está dizendo: bem-aventurados os que leem, os que ouvem o Apocalipse e os que guardam as coisas que estão escritas. E aqui eu tenho que fazer uma pausa para dizer para você: as coisas de Deus são assim. Não adianta você conhecer, precisa praticar, precisa fazer, colocar em prática. O mundo está cheio de gente que já ouviu. O mundo está cheio de gente que já ouviu dizer, e só de ouvir dizer já não quis mais. O mundo está cheio de gente que até sabe o que deve fazer, mas não coloca em prática. A bênção não é para os que leem e ouvem. A bênção é para os que leem, ouvem e praticam. Então, o Apocalipse é um livro para abençoar a nossa vida. Mas por que nós fomos ler Apocalipse 13, se o nosso assunto, o assunto da nossa série é Armagedon? Armagedon é aquilo que vai acontecer daqui a pouco. É a cena final do que vai acontecer. Eu quase revelei o que é o Armagedon. Não posso, eu tenho que segurar esse mistério, para você ficar curioso, para você vir aqui todas as noites. É ou não é? O Armagedon é o ápice, é o ato final do grande conflito entre o bem e o mal. Eu estou pensando muito bem, porque senão eu falo, e eu tenho que segurar aqui o segredo, não é? Mas sabe por que nós lemos Apocalipse 13? Presta atenção. O Apocalipse foi escrito numa forma literária chamada quiasma. Quiástica. A quiástica ou quiasma não tem a ver com doença do pulmão, não. Puxa, mas quiasma, não é nada disso. É uma forma literária onde dessa estrutura, particularmente no Apocalipse, e o livro, por exemplo,
de Amós na Bíblia também é escrito em quiasma, ou seja, o primeiro capítulo ele tem a ver com o último, o segundo tem a ver com o penúltimo e assim por diante, até deixar uma parte central isolada. Por isso que você vai ver que aquelas letrinhas que estão ali, elas estão combinando nas suas cores, e você vai ver que o primeiro combina com o nono, o segundo com o oitavo, são as partes do Apocalipse. Ele está estruturado em 9 partes, a primeira combina com a última. Eu vou exemplificar para vocês o mais fácil. Ali, nesse gráfico, você vê, cada tracinho desse é um capítulo do Apocalipse. São 22 capítulos do Apocalipse. Agora, esses capítulos estão estruturados em 9 partes, quiasma. O prólogo, que vai do capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, ele está relacionado com a última parte. A última parte é o epílogo. Ali está o prólogo e a última está o epílogo, que é do capítulo 21, verso 6, até o fim. Logo em seguida, a segunda parte, você vê ali, é a igreja na terra, que está relacionado com, lá no fim, a igreja no céu. E assim por diante. Essas partes vão se combinando, uma correspondendo com a outra, até chegar mais no miolo apropriadamente. Nós temos as 7 trombetas, do capítulo 8, 2 até o 11, 18, que está relacionado com as 7 pragas, do 15, 5 até o 18, e no meio, o que tem no meio? E que parte da Bíblia pega o meio? O meio não está relacionado com mais nada, ele é a parte central, e no meio do Apocalipse, esse meio é o clímax do Apocalipse, é onde está o clímax, o ponto focal do grande conflito entre o bem e o mal. E esse grande conflito entre o bem e o mal, ele emociona e motiva o meu coração, porque esse é um tema bíblico e que está em tudo que você vê nesse mundo. Não existe uma religião que não conte a história do grande conflito entre o bem e o mal. Até mesmo pessoas que não acreditam na Bíblia, elas são obrigadas a aceitar que no mundo existem poderes do bem e do mal, pelo menos nas pessoas. Existem pessoas do bem e pessoas do mal. Nos desenhos animados tem poderes do bem e poderes do mal. Seja a religião que for, poderes do bem e poderes do mal. Da onde isso veio? Esse conceito veio da palavra de Deus e da realidade, de como Deus expôs a realidade para as pessoas e para o mundo através da sua palavra. O grande conflito. Então, essa parte central do Apocalipse, ela fala do grande conflito entre o bem e o mal. E agora, qual é o conteúdo do Apocalipse de 11, 19 até o 15, verso 4? Qual é o conteúdo? O que está ali? Agora eu quero você com a Bíblia na mão, porque com a Bíblia na mão você vai entender muito melhor do que com slide. Presta atenção. Quando você abre a sua Bíblia e você olha assim, 2 páginas abertas, você vai ver que em 2 folhas, em 4 páginas, está abrangido esse texto. Capítulo 11, 19 e em diante. Nós lemos uma parte assim bem central, que foi a segunda besta. Essa história da segunda besta está bem dentro desse contexto, porque é o capítulo 13 e vai até o capítulo 15, verso 4. Porém, a história começa um pouco antes. Esse clímax do grande conflito começa um pouco antes. E o que nós vamos ver agora é o que começou antes dessa besta, essa segunda besta aparecer, e como a história vai chegar ali. João recebe do anjo que tinha recebido de Jesus Cristo, que tinha recebido de Deus, uma revelação tremenda e bombástica para passar para nós, para mim e para você. O verso 19 do capítulo 11, ele abre essa parte central do Apocalipse, e ela abre assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Essa parte central, ela é aberta assim, de repente,
o céu se abre e todos os habitantes da terra veem o céu aberto, e ali no céu o santuário de Deus. E no santuário de Deus, a parte que é mostrada, ressaltada, é dado um foco, um zoom. Deus dá um zoom na arca da aliança. E todo mundo vê aquilo. E começa a ver um terremoto, uma grande saraivada. É uma cena estupenda. Aí a gente vai então para o capítulo 12. E no capítulo 12 a gente encontra uma história. Eu não vou ler para você porque é complicado ler, é cansativo. E em sermão a gente tem que ficar pensando como explicar um assunto tão complicado como Apocalipse, de tal maneira que você não sinta sono no meio e comece a cochilar. E de tal maneira que alguém que está pelo rádio escutando também tenha interesse naquilo. Por isso eu fico orando muito, pedindo iluminação do céu. Agora presta atenção, você vai chegar em casa e vai ler o Apocalipse 12 e 13. Agora presta atenção, porque eu vou contar isso aqui em forma de história. Todas essas palavras que estão aqui no quadro, elas estão de algum modo misturadas aí. E eu destaquei essas palavras, porque elas são palavras-chave. Eu peguei principalmente as palavras que a gente não entende o que é, porque são símbolos do Apocalipse, e que fazem a gente sentir sono de ler o Apocalipse, de não entender nada. E a pretensão nossa, pelo poder do Espírito, é que você daqui a pouco leia e entenda tudo o que você acabou de ler. Amém? Então, vou segurar minha Bíblia na mão e vou contar a história. De vez em quando eu vou me reportar à Bíblia. João estava olhando e de repente ele viu o santuário, o céu se abrindo, o santuário de Deus. Opa, essa palavra está lá, porque o que é o santuário? A arca da aliança aberta dentro do santuário, uma chuva, grande terremoto, saraivada. De repente a cena muda, João olha para o outro lado e em visão João contempla uma mulher. Ela é uma mulher diferente, uma mulher formosa, digna, pura. Ela está grávida, prestes a dar à luz um filho. Essa mulher tem algumas características muito diferentes, porque ele diz, ela estava vestida do sol, vestida do sol. O que mais que tinha essa mulher? Ela tinha na cabeça dela uma coroa, na coroa 12 estrelas. De repente aparece diante dessa mulher que estava vestida do sol e que tinha a lua debaixo dos pés dela, vestida do sol com a lua debaixo dos pés dela, grávida, quase dando à luz um filho homem, uma coroa de 12 estrelas. E João vê um dragão terrível, tremendo, um dragão poderoso. Ele tem 7 cabeças, 10 chifres, e ele tem uma cauda tão poderosa, tão grande, que a cauda dele é capaz de arrastar 1/3 das estrelas do céu. Uau! Aquele dragão começa a perseguir aquela mulher que está grávida, prestes a dar à luz. Parece uma luta injusta, uma luta sem parâmetros. Um dragão grande e poderoso perseguindo uma mulher grávida. É a figura frágil que a gente tem da mulher grávida, que precisa de ajuda, que não pode ficar muito tempo em pé. E aqui tem um dragão forte e poderoso, com a cauda tremenda, capaz de derrubar 1/3 das estrelas do céu. E veja, eu estou me sentindo o papai contando história para criança antes delas dormirem, mas hoje ninguém vai dormir com uma história dessa, não é? E esse dragão começa a perseguir a mulher, e ele vai e se movimenta, e ele se coloca na frente da mulher, o Apocalipse diz, e ele fica com a boca aberta, esperando a mulher dar à luz ao seu filho, para que ele possa devorar o filho dela, quando o filho dela nascer. Olha que cena. De repente, João descreve, verso 5, nasceu-lhe, pois, o filho homem, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, para onde lhe havia Deus preparado lugar para nele a sustentar
durante 1260 dias. Olha só. Então acontece que, naquele momento em que ela dá à luz, Deus arrebata o filho da mulher para o céu, e a mulher fica agora na frente do dragão. E o que o dragão faz? Quando ele vai abocanhar o filho, ele some. O dragão resolve perseguir a mulher, mas Deus remove essa mulher para o deserto, e ela fica ali segura por 1260 dias. Então agora João faz uma pausa. Ele vai continuar a história daqui a pouco. Ele faz uma pausa e ele decide dizer assim: espera aí, eu estou falando de um dragão aqui, um dragão que é capaz de derrubar 1/3 das estrelas do céu. Eu vou explicar para vocês antes. Vamos falar um pouco do dragão. João fala, vamos falar sobre o dragão, para você entender quem é esse dragão que está perseguindo essa mulher. Então ele começa a dizer assim: sabe como que a história começou? Verso 7: houve peleja no céu, teve uma guerra lá no céu, lá no passado, foi assim que começou. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, uma guerra. Um anjo forte e poderoso chamado Miguel, um arcanjo, Miguel e os seus anjos, o arcanjo Miguel e os seus anjos, lutando contra o dragão e os seus anjos. O dragão tem anjos, que coisa, anjos que o seguem. Quem será esse dragão? Aqui diz assim: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aí no verso 9 ele diz assim, que o dragão foi expulso do céu, e foi expulso. Aí verso 10 diz assim: então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. E agora João começa a dizer assim: por causa de Miguel ter ganho a guerra no céu, as pessoas que vivem na terra, elas devem ficar preocupadas, porque o dragão veio para a terra, e ele está na terra. Cuidado, ele termina o texto dizendo assim no verso 12: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele tem pouco tempo. Então isso quer dizer que nós estamos mesmo no fim, porque para o diabo só está sobrando um pouquinho de tempo. Mas João, um pouquinho antes, ele tinha dito assim: eles, pois, o venceram. Aqueles moradores da terra que quiserem vão poder vencer o dragão, por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra dele, por causa do testemunho que eles deram, mesmo em face da morte. Ele está preparando a gente para ouvir a respeito do decreto de morte que vai acontecer. Ele está dizendo assim: presta atenção, o dragão foi para a terra, ele vai continuar a guerra dele na terra, mas você que mora na terra, fica precavido, vai ser perigoso para você, mas se você ouvir a palavra do cordeiro, se você aceitar o sangue do cordeiro, você vai poder vencer. E se você não tiver medo da morte, mesmo quando o decreto de morte chegar, você vai poder vencer. Vocês estão comigo? Ou está complicado demais? Está conseguindo acompanhar a história? Está conseguindo visualizar? Então se segura no banco, porque agora a coisa vai ficar mais emocionante ainda. João volta a descrever o resto da história, e o resto da história é fantástico. Verso 13: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Agora você vai saber como é que essa mulher foi para o deserto. É porque ela recebeu asas como de águia, e essa mulher voou para o deserto. Ela fugiu da presença do dragão, e o dragão até procurou a mulher, mas o deserto é um lugar árido, largo, grande, e o dragão levou 1260 dias para encontrar a mulher, porque Deus tinha escondido a mulher, tão bem escondido, que durante esses 1260 dias, o dragão procurou, mas não encontrou a mulher. Ela ficou protegida, guardada. Só que aqui, nessa segunda parte, ele não fala 1260 dias, ele fala o mesmo período de tempo, num outro jeito. Ele diz, um tempo, tempos e metade de um tempo. É o que diz aí no texto bíblico. E ele está dando uma dica para nós. Olha, você vai entender o que é um tempo, tempos e metade de um tempo,
Se você entender que isso é 1260 dias. E como é que nós vamos descobrir isso aí? O Apocalipse é cheio de chaves. E vocês vão descobrir como é que a gente encontra o significado dessas coisas. De repente ele diz assim: o dragão encontrou a mulher. Depois de 1260 dias, o dragão encontrou a mulher. E agora ele voltou para atacar a mulher. Ele abriu a boca dele. E da boca dele saiu um rio de água. Era tanta água que parecia um rio para inundar, para sufocar aquela mulher, para afogar a mulher. Mas de repente, a terra socorreu a mulher. A terra abriu a sua boca e engoliu o rio. Que história tremenda! Eu fico arrepiado com essa história. A maneira como Deus mostrou para João. Aí ele diz, olha o que acontece em seguida. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, porque ele não estava conseguindo destruir a mulher. Uma criatura tão frágil como uma mulher grávida. Uma criatura tão frágil como uma mulher que tinha acabado de dar à luz um filho. E ele tenta perseguir, mas ele não consegue. Ela é frágil, mas tem um poder sobrenatural sobre essa mulher. É o poder de Deus. E Deus dá asas para a mulher, e ela foge, vai para o deserto, e Deus esconde essa mulher, e protege essa mulher, uma mulher frágil, uma criatura frágil, escondida pelo poder de Deus e a sua soberania. O dragão persegue, e de repente ele encontra, e ele abre a boca, e joga um rio para afogar a mulher, e Deus faz com que a terra abra a boca, e a terra absorve, engole aquele rio, e o dragão fica irado contra a mulher, mas o dragão pensa, não adianta eu guerrear contra essa mulher, eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Eu vou usar agora uma outra estratégia. O dragão diz, e aqui está escrito o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, e foi agora guerrear, pelejar contra os restantes da sua descendência. Opa! A mulher nesse tempo, nos 1260 anos, ela tinha tido outros filhos, ela tinha outros descendentes. E o dragão decidiu pelejar contra os filhos da mulher, os descendentes dessa mulher pura. Ele disse, eu não vou perseguir mais a mulher, eu vou perseguir os filhos dela, porque eu sei que quando a gente persegue os filhos de alguém, é pior para essa pessoa do que a gente estivesse perseguindo a ela mesma. Eu vou perseguir os filhos da mulher. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão agora ficou em pé sobre a areia do mar, para atacar quem? Os filhos da mulher. Mas eu quero que você fixe a mente nesse termo que diz aqui, os restantes, o resto. A Bíblia usa esse nome como remanescente, os restantes da descendência da mulher. Eu quero que você guarde essa palavra na cabeça, descendência. E ele descreve quem são esses filhos da mulher, como é que eles são, as características deles. Foi pelejar contra os restantes dos descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Então, para atacar, o dragão ficou em pé sobre a areia do mar. É quando você começa a ler agora o capítulo 13, agora surge a história. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Vamos parar por aqui, está complicado demais. Agora ele vai criar 2 bestas para atacar os descendentes da mulher. Ele vai criar 2 bestas feras, 2 animais terríveis, um primeiro e outro. E os 2 vão se unir, formar uma imagem da besta para atacar os descendentes verdadeiros da mulher. Mas para chegar lá, nós temos que entender antes, porque nós lemos um monte de coisa. Será que Deus está falando mesmo de dragão, de mulher? Deus está falando disso mesmo? De lua, de sol, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés? É isso que Deus está falando? É ou não é? Não. Na profecia Deus usa símbolos. Em primeiro lugar, Deus usa símbolos, porque o Apocalipse foi escrito ali por volta do ano 100 da nossa era, e o cristianismo estava sendo perseguido. João
o discípulo amado, ele foi o último a ser morto. Todos os outros foram perseguidos e assassinados. Roma estava perseguindo. Então, as pessoas tinham que pegar o livro e não entender nada do que estava escrito lá. E eu vou dizer um segredo para vocês. João não entendeu praticamente nada de tudo aquilo que ele viu. Ele foi simplesmente um instrumento de Deus para registrar aquilo, porque a profecia devia ser entendida agora, no tempo do fim. E a profecia de Deus só pode ser entendida se você ler, ouvir e praticar. Ler, ouvir e praticar. Por isso Deus usa símbolos na profecia. E pensa bem, se eu disser para você, por exemplo, olha, eu tenho um chefe, meu chefe é uma fera. Você fala assim, e a sua esposa, como é que está? Minha esposa está bem, ela está uma gata. Você tem irmã? Tenho. Nossa, minha irmã é um doce de pessoa. O que você vai entender disso? Você não vai entender isso, né, que está lá no quadro. Infelizmente, quem está ouvindo pelo rádio não vai entender, mas tem alguém com a cara de leão ali, uma mulher, a mulher gato, né, e uma mulher doce. Eu não sei nem explicar como é que é. Mas é assim, você está usando figuras de expressão para falar de algumas coisas e que você quer expressar. A minha irmã é um doce de pessoa. Você fala, poxa, ela é uma boa pessoa. Os símbolos do Apocalipse são assim. Para a gente descobrir o que significam esses símbolos, aquele monte de palavras que estavam jogadas ali no quadro, tem 3 modos. Primeiro, tem alguns símbolos, poucos, não muitos, que são fáceis. A própria Bíblia fala. Você viu que quando eu estava lendo a história de Miguel, o arcanjo Miguel lutando contra o dragão e expulsando o dragão do céu, eu pulei um pedaço, que é onde ele explicava quem era o dragão. E o texto é exatamente ali, Apocalipse 12, 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Opa, agora eu já tenho uma revelação clara, está aí na frente. Eu já sei quem é o dragão da profecia. Um nome já está ali para mim. Que coisa maravilhosa. O dragão é quem? Satanás. Então eu sei que na Bíblia, em profecia, quando eu ler dragão, quando eu ler serpente, quando eu ler o sedutor das nações, vai ser quem? Satanás. Então eu resolvi formar um dicionário profético para a gente ir guardando as palavras que a gente vai aprendendo. Dragão, diabo, serpente, Satanás, o sedutor de todas as nações. O outro jeito da gente interpretar as profecias, ou os símbolos proféticos, é porque muitos deles têm um sentido óbvio. Você olha, você lê e você já presume aquilo. Por exemplo, tanto na nossa cultura como em qualquer cultura, se falar em coroa, se falar em trono, isso vai falar a respeito de um tipo de autoridade, algum tipo de poder que aquela pessoa tem e que está sendo exercido, certo? Coroa, trono, autoridade de governante ou algum tipo de governo, seja um governo terrestre ou um governo espiritual. Então esses símbolos são óbvios. Ou seja, quando eu leio na Bíblia coroa ou trono, eu entendo o quê? Autoridade governante, alguma forma de governo. Então, primeiro, tem símbolos que são explicados claramente. Outros símbolos, eles são meio óbvios, né? O terceiro grupo de símbolos, esses a gente tem que comparar a Bíblia com a Bíblia. Você encontra aqui, encontra ali, comparando texto com texto, um pouco aqui, um pouco ali, e nós vamos ver isso aí agora, no decorrer do nosso estudo. Quando a gente fala, por exemplo, do dragão, da mulher, da descendência, do descendente, do cordeiro, porque ele diz assim, aqueles habitantes da terra que se apegaram com o sangue do cordeiro, esses podem ficar tranquilos. Que sangue do cordeiro é esse? Quem que é esse cordeiro? Ou o que é esse cordeiro? Então nós vamos começar a entender que a Bíblia é um todo, e que para a gente entender o Apocalipse, a gente tem que ir lá no Gênesis. Para entender o fim, a gente tem que ir aonde? No começo. Então vamos comigo.
Gênesis, capítulo 1. Abre a sua Bíblia, porque agora o negócio é na Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Você vai ver como que nós vamos desvendar a maioria dos símbolos que nós vimos agora no Apocalipse, nós vamos desvendar aqui no Gênesis. E vai ser uma coisa tremenda. Eu fico emocionado com isso, né? Eu fico pensando assim, eu gostava demais de ouvir história quando eu era menino. E eu gostaria de ter ouvido meu pai contando uma história dessa para mim. Mas nem eu contei essa história para os meus filhos. Mas as crianças veem coisa muito pior na TV, é ou não é? E que são mentira. Guerras, batalhas. Agora, por isso muita gente, principalmente jovem, não consegue se concentrar numa explicação dessa. Imagina no estudo da Bíblia, para ler a Bíblia, porque as pessoas estão acostumadas com a coisa muito mastigada. Mas Deus diz assim, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda essas coisas. Deus criou o mundo, Ele criou pelo poder da sua palavra. Depois, no 6º dia da criação, Gênesis 1, verso 26, Deus diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o comecinho diz assim, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Deus criou o homem, fez o homem o ser mais importante da terra, porque Deus disse, vocês agora vão dominar, o homem vai dominar sobre toda a terra. Para o homem Deus deu o domínio da terra, e o homem tinha o domínio sobre tudo, sobre os animais, sobre os peixes, sobre toda a natureza. O homem era o representante de Deus aqui na terra, e o homem era o representante da terra para todo o universo. Essa era a função do homem, uma função de honra. Deus passou o planeta Terra de papel passado para o ser humano, para o homem. E para a mulher, qual foi o atributo que Deus deu? Aqui diz em Gênesis 3, verso 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Os homens podem morder os beiços, os homens podem ficar muito bravos e irritados, pode tirar a calça e pisar em cima, de raiva, mas não vai adiantar. Só quem pode dar à luz é a mulher. Só ela é quem pode dar à luz. Só ela pode carregar uma criança no ventre. Ela pode ter nela a semente da multiplicação da espécie. E aí você até poderia dizer, mas ela vai depender de um homem. Tá, mas nunca o relacionamento, a relação sua com seu filho vai ser como o da sua mulher com seu filho ou com seus filhos. A ligação íntima de uma mãe que gera uma criança e a carrega dentro de si e que sente aquele ser se formando dentro dela. A mulher tem um aspecto de Deus, que é o aspecto de gerar um outro ser. Embora ela dependa da semente do homem, é o aspecto criador de Deus ou procriador de Deus. E Deus deu isso de presente para a mulher. Ele colocou para o homem o domínio das bestas feras, dos animais dos campos, mas para ele deu a recriação, a procriação. Você entendeu, não é? Vai cuidar do gado. Deus deu uma posição de honra para o homem. Eu estou brincando, logicamente, mas a mulher tem uma parte poderosa, maravilhosa. Nela está a semente da raça humana, e a raça humana depende da mulher. É isso que Deus disse. Agora veja o que aconteceu na história do ser humano. Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quando fala homem, é o gênero humano. Deus colocou agora no jardim do Éden.
E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse assim, em outras palavras, é que a Bíblia tem que ser sucinta. Você vê, sucinta ela já é dessa grossura. Se fosse falar todos os detalhes, seria uma coleção interminável de livros. Deus está dizendo aqui: existe um usurpador, eu estou dando o domínio, eu estou colocando você na terra para dominar e para guardar a terra. Você vai guardar contra intrusos, é isso que você vai fazer. Tem um intruso rondando aí, ele é o diabo, ele é Lúcifer, o dragão, ele está rondando e ele vai tentar conquistar vocês, porque ele está perdido. Ele foi expulso por Miguel, pelo arcanjo Miguel do céu, e ele está aqui na terra. Junto com ele foram expulsos 1/3 dos anjos do céu. 1/3 deles veio para a terra, e eles estão querendo arrumar em algum lugar do universo alguém a quem eles possam enganar, alguém que olhe para ele e diga assim: puxa, você serve para ser o meu Deus, eu vou desligar de Deus. Então Deus chegou para Adão e Eva e falou: olha, vocês são um liquidificador, tem que ficar ligado na tomada, em cima da pia para funcionar. Se desligar da tomada, para de funcionar. Está entendendo? Não pode sair daí. Mas o ser humano não acreditou nisso. Aqui diz a história o seguinte, capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher. A serpente não falava. Como é que aquela serpente estava falando? O diabo usou a serpente como médium, entrou na serpente e falou através da serpente. Deus tinha avisado para eles que o diabo ia vir, mas ela nunca esperava que ele viesse na forma de uma serpente, de um animal. O diabo sempre usa situações que você nunca espera, e ele nunca vem se apresentar como um monstro na sua frente para você fugir dele, a não ser que seja para você fugir para o lugar errado. Porque às vezes ele se apresenta como um monstro e você foge ainda para o lugar errado, achando que está indo para a mão de Deus. O diabo, ele vem em formato de doce, ele vem em formato de coisas bonitas, ele vem em forma de mulheres, em forma de pornografia, ele vem em forma de vícios 1000. Ele vem disfarçado, e aqui ele veio como uma serpente. E ele disse o que para a mulher? É certo que não morrereis. Deus tinha dito para o homem e para a mulher: no dia em que vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. E o diabo diz: certamente vocês não vão morrer. Deus fala é água, o diabo fala é fogo. Deus diz: você vai morrer, o diabo diz: não vai morrer, acredita em mim, acredita em mim. O mais interessante, eu gosto de usar uma ilustração. É como se eu estivesse aqui na beira de um precipício, em cima de um prédio de 40 andares, lá em cima no terraço, olhando para baixo. Só eu estar aqui, você já fica meio, né? Imagina num prédio, né? Eu fico desesperado só de estar aqui. Aí Deus diz assim: não pula que você vai morrer. O diabo diz: pode pular, você não vai morrer. Pula. Não, eu não vou pular. Aí acontece o quê? Quem está do seu lado fala: não pula por via das dúvidas, não pula. Aí você diz assim: não, mas puxa, não filma aqui meu pé que eu não engraxei o sapato hoje. Obrigado. Vai ficar aquilo ali, não vai ficar bem, né? Aí eu digo assim: vocês daí não podem ver, mas ele põe um close aqui, não fica bom. Onde é que eu estava mesmo? No pula, não pula. Aí a pessoa do lado diz assim: não pula por via das dúvidas. Eu digo: vou pular, mas ele está dizendo que eu não vou morrer. Aí eu pulo e eu caio lá embaixo. E o que acontece comigo? Eu vou morrer, é lógico que eu vou morrer. Agora, se eu caio lá embaixo e morri, o diabo chega para a pessoa que estava no meu lado e diz assim: está vendo? Não morreu. E tem gente que acredita, até hoje. Acredita que quem morreu, não morreu. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu vou dizer para você: um monte de gente acredita que quem morreu foi para um lugar melhor, foi para o céu. E hoje eu não vou falar disso, eu estou criando uma outra dúvida na sua cabeça.
Mas a Bíblia diz que quem morre não vai para o céu, nem o bom. E ela diz que quem morre também não vai para um plano superior. E quando aquele monte de atores diz assim, olha, fulano, de onde ele está agora, ele está nos vendo e está muito feliz. A Bíblia diz que isso não acontece. Tá? Isso aí foi solucionado no clamor, na primeira temporada. E eu estudei sobre isso, não tenho tempo de falar sobre isso. Mas o diabo diz, vocês não vão morrer. E eles comeram. Eles comeram do fruto. Era para eles terem morrido, não era? Era ou não era? Porque Deus diz, no dia que comer vai morrer. Era para ter morrido ou não era? Morreram no dia? Não. Ué, se não morreu no dia, Deus mentiu. Não. Deus tinha arrumado uma solução. Qual era a solução? Deus disse assim, se vocês comerem, vocês vão desligar de mim e vocês vão morrer. A solução de Deus foi a seguinte, eu não vou falar ainda, vou guardar surpresa. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai ver. Verso 7 diz assim, abriram-se então os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. E eles costuraram folhas de figueira e fizeram roupas para eles. Presta atenção, os olhos se abriram. Antes então, eles podiam ver o mundo espiritual, mas eram cegos para o pecado. Agora, eles podiam ver o pecado, eles viam que eles estavam nus, começaram a ter maldade na cabeça, mas eles já não podiam mais enxergar o mundo espiritual. Como você e eu, não andamos por aí vendo os anjos e os demônios e vendo o mundo espiritual. Ficaram cegos para o mundo espiritual e começaram a enxergar o pecado, a gostar do pecado. Uma atração fatal pelo pecado, e nós gostamos do pecado, gostamos ou não? Tudo que não presta a gente gosta. Pega uma criança de 2 anos e diz para ela, não põe o dedo naquela tomada, e ela vai pôr o dedo na tomada, porque você disse o quê? Não, é isso. Não, tudo que é proibido é mais? É mais gostoso. Cria uma curiosidade, por que não? Se não pode é porque tem o que é esse mistério? Deve ter alguma coisa boa lá, por que estão escondendo de mim? Isso começou a fazer parte do ser humano, o desejo pelo pecado, pelo que não presta. E o homem passou a ser escravo do mal. Deus agora foi tratar dessa situação com Adão e com Eva. Presta atenção, porque nós estamos estudando isso aqui focalizados no Apocalipse, naquela história que eu contei, do dragão e da mulher. Então presta atenção. E conforme eu for contando, você vai ligar uma coisa com outra. De agora em diante, nós começamos a desvendar o Apocalipse em Gênesis, na história do Gênesis. Olha só, Deus vai lidar com a situação. Deus chega no verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa foi a solução que Deus deu. Tira essa roupa de folhas, que vai acabar logo. Eu vou colocar em você roupa de pele. Ora, para fazer a roupa de pele, o cordeiro teve que morrer. E o cordeiro morreu. Por que o cordeiro morreu? Lembra lá no Apocalipse a gente tinha o que mesmo? O cordeiro. Deus estava dizendo para eles, só quem vai cobrir a nudez, a vergonha do pecado de vocês é a pele do cordeiro. E para vocês terem a pele do cordeiro, o cordeiro vai ter que morrer. Um pouco antes, Deus tinha dito para a serpente e para Eva, no capítulo 3, verso 15. Presta atenção, aqui tem uma chave tremenda para a gente abrir a porta do entendimento do Apocalipse. Tremenda essa chave. Deus diz, 3,15: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Porém inimizade. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Deus está dizendo, Adão, você e Eva, você e o seu marido, a partir de agora, os filhos de vocês são escravos do pecado. Vocês vão gostar de tudo que não presta, vocês vão gostar de comer o que não presta, vocês vão gostar de se divertir com o que não presta, vocês vão gostar de programa na televisão porcaria, vocês vão gostar de pecar, é isso que vocês vão gostar. E se não fosse assim, os bons programas da TV teriam audiência boa, mas o que tem audiência boa são os piores. A última novela da Globo que passou, uma das maiores audiências, era uma história de ódio e de rancor, e era por isso que ela tinha audiência.
Eles descobriram que dá para ter muita audiência quando duas pessoas ficam descontando umas nas outras e não perdoam, e uma faz mal para a outra e a outra faz mais mal. Só de assistir a propaganda eu me sentia mal. De vez em quando eu olhava a propaganda, vendo um jornal, algum programa na Rede Globo, aquilo me fazia mal. Eu dizia, mas que ódio que tem essa novela, que ódio, tremenda audiência. As pessoas adoram coisa que tenha ódio. Filmes onde no começo do filme vai um ladrão e mata a família, o camarada agora vai e começa a se vingar de todo mundo, toda a gangue, e as pessoas vão lavando a alma, descontando, e depois Jesus diz assim, perdoa o teu irmão. Quem que vai conseguir perdoar o irmão, se a vida inteira ele passou vendo ódio na televisão e na tela da TV? E Deus diz, você vai ter atração pelo que não presta, você vai gostar de comer tudo que faz mal para a sua saúde, você vai ser escravo do pecado, você vai gostar de fazer tudo errado, o seu casamento vai ser muito difícil ele dar certo, porque você vai ser egoísta, você vai pensar só em você, você não vai pensar na sua mulher, e ela não vai pensar em você, você vai querer que ela faça a sua vontade, e ela vai querer que você faça a sua vontade, e vocês vão ficar olhando assim, agora nós temos incompatibilidade de gênios. Antes vocês tinham uma atração tremenda, era irresistível o amor. Por que o irresistível se torna incompatível? É porque as pessoas não se humilham, não perdoam e não se relacionam com o amor de Deus. Mas Deus disse assim, embora vocês vão ser escravos do pecado de agora em diante, eu vou colocar em você inimizade contra a serpente. Eu vou colocar uma inimizade entre a serpente, entre o diabo e a mulher. Quem é a mulher aqui? Quem é a mulher? Eva, ela é a mulher. Deus está falando entre serpente e Eva, mas Eva representa toda a raça humana. Agora Deus diz assim, presta atenção, porém inimizade entre a tua descendência. Deus disse assim, a serpente vai ter uma descendência, eu vou colocar inimizade entre a descendência da serpente. Como é que a serpente ia ter uma descendência? São os filhotinhos de serpente que existem nesse mundo agora? Lá no Instituto Butantan, aquela é a descendência da serpente? É ou não é? Não, Deus está falando figuradamente. Deus está dizendo, presta atenção, os descendentes. Deus está dizendo, a mulher vai ter descendentes, e a serpente vai ter descendentes, mas não são filhotinhos de serpente, são gente que nasceu da mulher. A descendência da serpente é de gente que nasceu da mulher e foi enganado pela serpente, e que está decidindo ser escravo do pecado, está decidindo na sua vida seguir os planos de Satanás, seguir aquilo que Satanás está fazendo e planejando e colocando na sua frente, e desobedecer a Deus, deixar de lado a palavra de Deus. Deus está dizendo, vai ter duas descendências da mulher. Uma são aqueles que amam a Deus, são os filhos de Deus, e outros são os descendentes da serpente, os que querem ser enganados pela serpente. Será que hoje existem mais descendentes da mulher ou descendentes da serpente no mundo? Sempre foi muito mais da serpente. Olha o que Deus diz aqui. E eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher. Ele falou de descendência e agora ele está falando de descendente. O seu descendente. E ele diz assim, o descendente da mulher, vai ferir a cabeça da serpente de ferida mortal. E a serpente vai ferir o calcanhar dele. Quem é o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente, do diabo, e enquanto ele estava acabando com o diabo, ela feriu o calcanhar dele e ela o matou? Quem é esse descendente? Logo em seguida, verso 21 que nós lemos, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha só, Deus diz, eu vou começar a contar a história do descendente. Logo em seguida, você vê a história de Caim e Abel. Nasce o primeiro filho, Caim. Nasce o segundo, Abel. E diz aqui que Caim era lavrador e Abel era pastor
de ovelhas. E a gente já começa a ver a descendência da mulher e a descendência da serpente na história de Caim e Abel. Um deles vai ser descendente da mulher e outro vai ser descendente da serpente. Olha só, diz aqui que os dois trouxeram um sacrifício para Deus. Caim, que era lavrador, trouxe dos frutos da terra, das plantações dele, o melhor do fruto da terra e ofereceu para Deus. E Abel, que era pastor de ovelha, trouxe um cordeirinho e matou o cordeirinho, o sangue do cordeiro escorreu. E diz a Bíblia aqui o seguinte, verso 4: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aqui está dizendo que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Por quê? Por quê? Se Caim trouxe o melhor dele, o melhor da terra, ele era lavrador. Abel trouxe o cordeirinho, mas ele era pastor de ovelhas. Por que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o de Caim? Por quê? Era porque Deus tinha mostrado para Adão como ele poderia ser descendente da mulher e não da serpente. Quando Adão pecou e viu a sua nudez, Deus vestiu Adão com roupa de cordeiro. E Deus disse: não pode ter perdão de pecados se não tiver derramamento de sangue de cordeiro. Cada vez que você pecar, vai confessar o pecado na cabecinha do cordeiro e vai matar o cordeiro. É isso, você vai fazer isso. E o Caim, cheio das boas intenções, disse: não, eu não sou pastor de ovelha, eu vou dar coisa melhor para Deus. Eu fiz uma plantação bonita, eu vou dar um melhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus pediu o cordeiro. Não interessa que você vai dar o seu melhor para Deus. Não interessa que você queira fazer para Deus melhor ainda do que Deus pediu. Deus não quer melhor. Deus quer somente o que Ele pediu. Você está entendendo? Quando Deus diz: faz isso para mim, não adianta fazer outra coisa. Faz o que Deus pediu. Porque o cordeiro representava quem? Quem o cordeiro representava? Quem o cordeiro representava? Eu quero que você veja aqui comigo, vamos ver se vai dar certo esse negócio do slide aqui. Vocês estão vendo lá? Quando João Batista encontrou Jesus, lá em João 1:29, ele diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que Deus mandou Adão matar para fazer a roupa de pele de cordeiro para ele, representava Jesus. E Deus diz: esse aqui representa Deus que vai vir morrer no seu lugar um dia. Por isso você tem que matar o cordeiro. E Caim foi oferecer frutos. E nós somos assim. Se Deus tivesse uma cor e Deus dissesse assim: a minha cor é o azul, usem o azul. E aí tem gente que ia dizer assim: não, mas eu vou usar para Deus o vermelho, porque é o sangue de Jesus. É ou não é? Por que eu vou usar azul? O que o azul significa? Céu? Eu não, é o sangue de Jesus. E as pessoas iam acreditar naquilo. Azul. Ia ter gente dizendo: mas Deus pediu o azul. Mas o azul significa o quê? Eu sei lá, o céu, o mar. Mas que é isso? O vermelho é o sangue de Jesus, as pessoas iam dizer. E a gente faz isso até hoje. Deus deixa clarinho na Bíblia o que Ele quer que a gente faça, mas a gente faz o que a gente quer e diz: não, isso aqui tem um significado importante. Ninguém acha na Bíblia. Você prefere acreditar no que os homens dizem do que acreditar no que Deus diz, e não faz a vontade de Deus. E Deus diz: todo aquele que faz a minha vontade é descendente da mulher. Quem faz a sua vontade é como Caim, descendente da serpente. Você está entendendo o que Deus está falando? A partir daqui, da história de Abel, a história entre Deus
E o ser humano é assim: alguns são do meu povo e outros não são do meu povo. Os que são do meu povo, eles me adoram e eles são fiéis e leais para mim. Mesmo que eles tenham que morrer em meu nome, eles morrem em meu nome. Presta atenção, Deus não chama ninguém para matar em nome dele, mas para morrer em nome dele, para ser um sacrifício vivo. Agora você vai ver essa história. Depois, mais na frente, Deus mandou fazer um santuário para matar o cordeirinho. E Deus diz assim: olha, chega lá, põe a mão na cabeça, o que eu acabei de falar, né? Confessa o seu pecado. E tinha o sumo sacerdote lá, e Deus deu lições. No Clamor da Meia-Noite, primeira temporada, você vai aprender o que era o santuário. E lá no santuário tinha uma arca, a arca do concerto com os mandamentos, que Moisés tinha recebido no monte e colocou dentro da arca. Era isso. Agora veja, Deus diz: façam um santuário para que eu possa morar no meio do povo. E aí está a representação da arca. E depois, Jesus, na ceia, ele diz assim: esse é o meu corpo. Ele pegou o pão e disse: é o meu corpo que está sendo oferecido, moído por vocês. Olha que cena tremenda, como que Deus liga todo o Gênesis com o Apocalipse. E você vê desde lá da história de Caim e Abel, depois o altar no santuário, depois o batismo de Jesus, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois a ceia, o pão. E o Senhor Jesus, ele é o centro da Bíblia, de toda a Bíblia. Ele é centro do Apocalipse também. Esse é o Senhor. Por isso, quando eu encontrar no Apocalipse a palavra Cordeiro, eu vou entender que ele é quem? Jesus. Não tem salvação sem Jesus. É isso que eu vou entender. Quem é a mulher na Bíblia? Quem é a mulher? Veja, se os descendentes... Quando eu olho na Bíblia, eu fico apavorado quando eu leio um texto aqui. Você vai ter que ler esse aqui comigo ainda. Olha só. Está logo aí em Gênesis, no capítulo 6. Diz assim: como foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Sabe o que está dizendo aqui? Você entendeu? Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Sabe quem são esses? Caim fugiu. Caim viveu 900 anos. Depois ele voltou, pegou irmãs, primas dele lá e foi e levou e pegou para esposas. Ele foi constituindo família. E a descendência dele foi crescendo. Depois Adão e Eva tiveram um outro filho no lugar de Abel, porque Caim matou Abel. O nome dele era Sete. E Sete começou a adorar o Senhor. No capítulo 4, verso 26, está escrito assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que Sete escolheu ser? Descendente de quem? Da mulher. E Caim escolheu ser descendente de quem? Da serpente. Deus chama na Bíblia os descendentes da mulher de filhos de Deus, e chama os descendentes da serpente nesse verso de filhos do homem. E aí diz assim: estava separado, de um lado os descendentes de Sete, descendência da mulher verdadeira, do povo de Deus, que escolheu Deus, a igreja verdadeira. Do outro lado, os descendentes de Caim, que escolheram ser descendentes da serpente. Eles escolheram pecadores, os filhos dos homens. Aí esse verso diz, o capítulo 6, 1 em diante, diz assim: vendo os filhos de Deus, descendentes da mulher, que as filhas dos homens, as descendentes da serpente, eram formosas, eles pegaram mulheres para si, as que mais lhes agradaram, e misturou filhos de Deus com filhos dos homens. Misturou descendência da mulher com descendência da serpente. E o que diz aí? Verso 3: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Foi só misturar. O diabo falou: eu não estou conseguindo, esse povo, os filhos de Sete, são muito fiéis a Deus, não estou conseguindo convencer esses camaradas. O que eu vou fazer? Vou fazer eles se casarem com aquelas mulheres. E eles se casaram, se apaixonaram.
E a raça humana virou carnal, pecadora. Ali em diante diz que Deus foi procurar um homem justo na terra, Ele só achou Noé. Todos os seres humanos se corromperam. Eles tinham prazer na desgraça alheia. Eles olhavam para as pessoas no meio da rua e não davam bola para as pessoas. Esses filhos eram maus filhos, não respeitavam os pais, eram filhos egoístas, eram maus alunos. A natureza humana virou uma natureza pecaminosa e a terra virou uma terra de maldade, com assaltos, com estupros, com incestos, com abusos de crianças, com um monte de desgraça acontecendo. E esse é o retrato do nosso mundo hoje. O mundo no qual nós vivemos. Mas será que no mundo no qual nós vivemos hoje tem descendentes da mulher, da igreja verdadeira? Deixa eu te falar quem é a mulher, presta atenção. Porque o teu Criador, Deus está falando para Israel, o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher. Deus está dizendo para Israel: Israel, Deus te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Deus diz: você é a minha mulher, a mulher fiel a Deus, a igreja de Deus, Israel, o povo de Deus, a igreja verdadeira. Aqui em Oséias 2,19 diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça. Eu quero que você seja minha esposa. Lá diz em Oséias, a mulher verdadeira, Israel, a igreja verdadeira, essa é a mulher. E lá no nosso dicionário bíblico, então, quando a gente lê mulher no Apocalipse, quem ela é? A igreja pura, o povo de Deus, os descendentes da mulher. E quem é Miguel? Quem é Miguel? Agora eu quero dizer para você o seguinte: tem aí, você vai receber hoje na saída um impresso desse que eu mandei fazer só para você. É um estudo especial só te dizendo quem é Miguel, porque eu vou apresentar só alguma coisinha de Miguel, não posso me demorar nisso, mas eu preparei esse estudo. E você que assiste pela internet ou pelo rádio, você procura no site da igreja, iasdcentral.org.br, e o estudo está ali no nosso site. Eu ainda verifiquei agorinha há pouco, ele está lá, todinho. Então você pode acessar pelo site ou receber aqui na igreja hoje. Mas eu vou te dizer quem é Miguel, porque muita gente não sabe quem é Miguel. Miguel, o nome quer dizer aquele que é semelhante a Deus. Está falando de quem? A palavra semelhante em hebraico quer dizer igual. Então o nome Miguel quer dizer aquele que é igual a Deus. Será de quem que está falando? Alguns teólogos, como o João Calvino, esse Matthew Henry, que são muito conhecidos, eles acreditam igualzinho, vou dizer agora. A voz de quem vai ressuscitar os mortos na vinda de Jesus? A voz de quem? Uma voz vai soar e os mortos vão ressuscitar. É a voz de quem? De quem? Você tem certeza? Quem vai falar e os mortos vão ressuscitar? Vamos ver se é isso. Eu estou só ouvindo um pouquinho de gente. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí está dizendo que vai ser ouvida a voz de quem? Do arcanjo. Não está falando que é a voz de Jesus. Está dizendo que vai ser ouvida a voz do arcanjo e os mortos em Cristo ressuscitarão. Arcanjo tem poder para fazer Jesus ressuscitar? Fazer mortos ressuscitarem? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ih, eu estou ouvindo uma mistura. Vamos lá, mais para frente. Em Judas, verso 9. Judas tem só um capítulo. Contudo, o arcanjo Miguel, quando lutava com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório. Aqui está dizendo que quando Moisés morreu, o diabo foi pegar o corpo de Moisés e que o arcanjo Miguel foi lá para lutar pelo corpo de Moisés. Por que foi lutar pelo corpo de Moisés? Porque Moisés foi ressuscitado. O arcanjo Miguel ressuscitou Moisés e levou ele para o céu, com corpo e tudo. Porque ressurreição na Bíblia, quem está morando no céu é quem foi com corpo e tudo. Todos os casos aparecem com corpo e tudo. Agora vê,
Arcanjo é líder dos anjos. Para ser líder dos anjos, precisa ser anjo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não precisa ser anjo. Pode ser o líder dos anjos, sem ser anjo. Será que Jesus, sem ser anjo, podia ser o líder dos anjos? Pode? Interessante, na Bíblia você não vai encontrar a palavra arcanjo no plural. Não fala arcanjos, arcanjo. Só tem um arcanjo. E o nome dele é Miguel. Agora presta atenção. João 5:21. Lembra que eu falei? Os símbolos do Apocalipse você tem que comparar Bíblia com Bíblia. Olha que coisa tremenda. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Quem está falando isso aqui? Jesus está falando. Jesus está falando para um grupo de pessoas. Está dizendo, olha, preste atenção. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho, Jesus estava falando, vivifica aquele a quem quer. 5:21. Aí ele continua falando, lá no verso 28 ele diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. A voz de quem? Do Filho. E sairão das sepulturas. Opa, lá atrás diz que quem vai falar? O arcanjo. Que arcanjo? O arcanjo Miguel. E aqui Jesus está falando, não se maravilhem, porque vai chegar a hora em que vocês vão ouvir a voz do Filho falando e os mortos vão ressuscitar. Será que ele está dizendo que ele, Jesus, é o arcanjo Miguel? Será que é isso? Vamos pegar mais um texto que não dá para basear num só. Daniel 10:21 diz assim, mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Em Daniel 10:21, Deus está chamando Miguel de príncipe. Príncipe é filho de quem? Do rei. Daniel 12:1 diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, de novo, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve. Isso aqui é profecia para o fim. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aí chamou Miguel de príncipe. Agora vê o que Paulo diz, Lucas diz em Atos capítulo 5 verso 31, Deus porém com a sua mão direita, a sua destra, exaltou a Jesus, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí está dizendo que o arcanjo Miguel é o quê? É um príncipe, e aqui está dizendo que Jesus é o príncipe. Ou seja, quem é o arcanjo Miguel? Jesus. Quando eu encontrar na Bíblia Miguel, o arcanjo Miguel, eu vou saber que é só um dos nomes que se usa para Jesus. Agora eu consigo entender algumas coisas. Os dois últimos símbolos que eu vou resolver para você. Primeiro, a mulher vestida do sol, e ela tinha debaixo dos pés dela o quê? A lua. Bom, se você ficou com dúvida em relação a Miguel ser Jesus, você vai receber um estudo inteiro sobre isso hoje, na saída, tá? E pela internet você acha também. Essa mulher era vestida do sol. O que será que significa vestida do sol? Malaquias 4:2 diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Malaquias estava profetizando o nascimento de Jesus, e chama Jesus de sol da justiça. Aí, aquela mulher é quem? Ela é a igreja. É a igreja de Deus, a igreja pura, verdadeira. Porque você vai ver daqui a pouco que nós vamos encontrar no Apocalipse uma mulher prostituta. São os descendentes da serpente. A mulher pura, a igreja verdadeira, ela tem o sol da justiça que é Cristo. A justiça de Cristo brilha nela. E o que será a lua debaixo dos pés? Aí diz em João 5,39, Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu já tenho falado para vocês esses dias, por que a Bíblia é a verdade? Só porque ela fala de quem? De Jesus. E Jesus diz, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho. E Jesus diz, vocês veem a Escritura como a verdade, porque elas falam de mim. A lua tem luz própria?
Tem ou não tem? Não. Ela reflete a luz de quem? Do sol. E Jesus está dizendo, as escrituras são importantes porque elas refletem a minha luz. Então o que é a lua? O que é a lua? Que reflete a luz do sol. Vamos ler nesse texto, porque esse junta o sol e a lua. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazerem estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. Então, peraí, ele está dizendo assim, olhem para a Bíblia, o que os profetas escreveram lá, porque elas são uma luz brilhando num lugar escuro. Atentem para essa palavra é luz. Lá em Salmos, capítulo 119, verso 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz. Ele está dizendo, ela é importante até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Quem é a estrela da alva? Jesus. Ele está dizendo, a Bíblia é importante porque ela reflete a luz de quem? De Jesus. E no nosso dicionário profético, quando eu leio o sol da justiça é quem? Jesus, a justiça de Jesus. A mulher é vestida com a justiça de Jesus. E a lua é o quê? As escrituras, o Antigo Testamento que falava de Jesus. Porque quando João escreveu só tinha o Antigo Testamento. Essa mulher é a igreja. Ela tem a justiça de Cristo. As pessoas que confiam em Cristo e debaixo dela, ela tem um alicerce firme. Qual é o alicerce dela? É a palavra de Deus. Meu Deus, esse Deus é um Deus tão sábio. Ele está dizendo para você de novo, você vai continuar acreditando no que os homens falam? Você vai continuar acreditando no que as pessoas ensinaram para você da sua religião? Você adventista vai ficar se alimentando de sermão que o pastor Fernando Iglesias faz? Que outros pastores fazem? Ou você vai confiar na Bíblia? Vai na Bíblia. A Bíblia é o alicerce da mulher verdadeira. Quem é a igreja? Quem é a igreja verdadeira? No Apocalipse é a mulher. E hoje, quem é a mulher verdadeira? A igreja verdadeira. Quem é? Quero ouvir. Eu estou ouvindo gente dizer nós, mas eu quero mais do que nós. Quem é? Eu sou. Quem é a igreja verdadeira? Eu. Se eu sou a igreja verdadeira, eu tenho que ter a justiça de Cristo em mim, aceitar Jesus como meu Salvador, e tenho que ter a Bíblia como a minha base. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Agora, nós podemos ir finalmente para o Apocalipse 13, 12, e nós só vamos dar uma releitura, para ver se você entende agora o que nós vamos ler. Presta atenção. Eu não vou ler, vou contar a história de novo. João viu o santuário do céu aberto e ali a arca do concerto. Logo em seguida ele viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo do pé. Quem ele viu? A igreja. Essa mulher começa a ser perseguida por quem? Por um dragão terrível. A cauda dele podia derrubar 1/3 das estrelas do céu. Quem era esse? O diabo, que derrubou 1/3 dos anjos do céu para a terra. Ele persegue a mulher, a igreja. Ela está para ter um filho homem. Quem é o filho? O descendente da mulher, que veio para matar a serpente, e a serpente picou o seu pé, o seu calcanhar, e o matou também. O Senhor Jesus, o descendente da mulher. Ele está descrevendo, em outras palavras, o Natal. Quando Jesus estava para nascer, o diabo estava lá para devorar Jesus. Quando você lê a Bíblia, você encontra ali Herodes dizendo para os reis magos: olha, eu não sei quem é o Messias, vocês me perguntaram, eu não sei, mas faz assim, vão, quando vocês encontrarem, volta aqui e me digam quem ele é. E como eles não voltaram, Herodes mandou matar todas as crianças até 1 ano de idade. Que coisa terrível. Terrível. Ele queria matar Jesus. Era o diabo incorporado em Herodes, tentando devorar o filho varão que estava nascendo da mulher. Por isso Deus disse para José e Maria: fujam para o Egito. E eles ficaram no Egito, escondidinhos, até que passasse aquilo. Deus estava ali protegendo
o filho varão que estava nascendo da mulher e aquele dragão tentando devorar. Aí Deus vai mais à frente, Deus fala assim, aquela mulher perseguida, quando ela deu à luz o filho foi levado para onde? Para o céu. Jesus, depois que morreu, foi para onde? E ele falou, eu vou, mas eu volto, eu vou preparar lugar, eu vou, mas eu volto. E aí ficou a mulher. E o diabo foi perseguir a mulher, e Deus diz assim, essa mulher foi levada para o deserto, onde ela ficou 1260 dias. Essa é a parte que nós não vamos entender ainda. Depois, mais na frente, nós vamos entender. Provavelmente na semana que vem nós vamos entender isso aqui. 1260 dias. Deus refugiou a igreja. Será que teve uma época em que a igreja ficou tão perseguida, que ela quase morreu, e Deus teve que salvar a igreja, refugiando ela num deserto? Será que teve na história da igreja? É lógico que teve. É profecia se cumprindo. Aí ele começa a contar. Espera aí, vou contar como é que tudo começou. Olha, começou lá no céu. Miguel lutou contra o dragão e os seus anjos. O dragão é o diabo. João fala aqui no Apocalipse 12. E Miguel, quem é Miguel mesmo? Jesus venceu e expulsou o diabo de lá do céu. Mas fiquem contentes, vocês da terra. Quem é descendência da serpente, desespere-se. Quem é descendente da mulher, se alegre, porque você vai poder ser salvo pelo sangue do Cordeiro. Quem é o sangue? Quem é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro. Você vai poder ser salvo pelo sangue do Cordeiro. Ele tem poder para salvar você. E aí João volta e diz, espera aí, eu tinha parado a história lá no deserto. Sim, o dragão voltou para perseguir a mulher, mas Deus colocou 2 asas nela e mandou para o deserto. E o dragão foi e jogou um rio. O que será esse rio? Semana que vem. A terra abriu a boca. O que será a terra? E engoliu o rio e salvou a mulher que estava no deserto. Nós vamos entender a semana que vem. Essas são as cenas do próximo capítulo agora. Aí, finalmente, o dragão diz, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de perseguir essa mulher e vou perseguir, verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora o dragão vai mudar a tática dele. E ele vai começar a perseguir os descendentes da mulher. Os descendentes. Que história. Você já pensou? Você tinha pensado que tudo isso aqui estava na Bíblia? Já passou pela sua cabeça o tanto de sabedoria? E tem um tanto de gente que olha para a Bíblia e diz assim, mas que livro cansativo. Ficar lendo essa aí é coisa de crente. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Eu quero dizer um negócio para vocês. Por isso que o Apocalipse começa dizendo assim, bem-aventurado aquele que ouve e lê, estuda as palavras desse livro e as pratica. Deus quer abençoar a sua vida. Um Deus que criou o mundo e que decidiu morrer no seu lugar e no meu lugar. Um Deus que veio aqui, Ele era o rei, Ele era o príncipe, e Ele se transformou num cordeiro morto por você e por mim. Ele não tinha nem aonde recostar a sua cabeça, Ele ofereceu a sua vida, Ele deixou a sua coroa, deixou a sua glória, e além do mais, Ele escolhe contar para você o futuro, antes que ele aconteça. Esse é o seu Deus e o meu Deus. Queridos, eu tenho um apelo, que para mim, ele é um dos mais importantes, talvez o mais importante que eu já fiz até hoje, nesses 5 programas da série. Você entende que não dá para a gente, às vezes eu estou pregando e fico pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Olha o tanto de coisa que eu estou falando para esse povo, quanta coisa. E eu sei que tem gente que sai ali e fala assim, gente, mas foi tanta informação, eu fiquei meio zonzo hoje. Mas eu preciso falar a verdade para você, entenda. Depois você pega de novo, lê de novo, vê de novo. Mas não é gostoso você entender o Apocalipse? Agora você olha para Apocalipse 12 e diz, eu consigo entender esse negócio.
Eu sei o que está acontecendo aqui. Deus está contando a história do mundo. O meu apelo é o seguinte: não dá para eu te explicar tudo em 10 noites. Fica faltando um monte de coisa. Mas a gente preparou com muito carinho, com muito esforço de pessoas, classes, para você poder tirar todas as suas dúvidas. Por misericórdia, o apelo é hoje: Deus está chamando você para solucionar as suas dúvidas, porque você vai conhecer melhor Jesus, a fé vai fortalecer. Você vai poder perguntar: mas isso e aquilo eu não entendi muito bem, e aquilo outro, e o negócio dos mortos, como é que acontece, e isso e aquilo. Essas classes estão aqui, elas começam às 18 horas, tá? 1 hora antes de começar o clamor. Vai te custar chegar 1 hora antes, mas eu apelo em nome de Jesus. Eu não estou pedindo o teu dinheiro aqui, eu não estou fazendo troca de bênção por dinheiro. Eu estou dizendo: por misericórdia, aceita estudar a Bíblia, aprender mais, para você tirar dúvidas. Deus fez tudo isso por você, está pedindo 1 horinha a mais só. E eu quero convidar você para participar dessas classes. Você vai dizer: Senhor, eu quero. Não, eu tenho que tirar minhas dúvidas. Eu prometo para você que eu vou provocar muito mais dúvidas, porque conforme a gente vai estudando a Bíblia, as outras dúvidas vão surgindo. Então vão surgir outras. Deus está chamando você e está dizendo assim: vem, filho, porque eu morri, eu planejei tudo, eu planejei a sua salvação, eu estou conduzindo, eu arranquei você da sua casa para vir aqui, mas você sabe que só de vir assim no culto e tal, tá, você fica animado, e quando acabar a série, você vai fazer o quê? Vai voltar a ter a vidinha que você vai ter? Eu vou te dizer um negócio, desculpa, infelizmente você não vai conseguir mais ter a mesma vida. Sabe por quê? Porque Deus está entrando no seu coração de tal jeito, Ele está te falando coisas e te mostrando verdades tão maravilhosas, que você não vai conseguir mais ser a mesma pessoa. E aí você vai ficar num monte de dúvida. Então eu estou convidando você. Eu vou cantar uma música. Essa música é uma das minhas prediletas. Essa música descreve como é o Deus que eu conheço. E a gente só conhece Deus estudando a palavra dele. Enquanto eu canto, o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, vai tocar o seu coração e vai dizer: vem para frente, vem para frente. E você vai aceitar estudar a palavra conosco. Vem. A música vai tocar, o Espírito toca o seu coração. E qualquer dúvida que você tiver, não tem problema. Você pergunta: mas agora é o momento, sai daí. Vai ser uma luta, mas o Espírito vai falar com você. Ele vai chamar você. Se você quiser vir no primeiro e não vir mais, não tem problema, mas diz: eu vou no primeiro, eu quero ver como é que é a cara desse negócio. Um dia você não quis vir aqui nessa igreja e veio, então venha um pouco antes. Bem-aventurado aquele que lê, que estuda a palavra dessa profecia. Deus está chamando você, vem. Cadê você? O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar, conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido, não se limita ante a dor e o sacrifício, abre seus braços para salvar a quem quiser.
Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Agora ainda não é hora de sair. Jesus está falando com você, vem. Não fica aí pensando, o que vai custar para você chegar uma hora antes? E qual é o medo seu? Você já não está aqui na igreja mesmo, vindo? Ora, ele só está falando, me conhece. Vem. O Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O que você diz para um Deus assim? Prometo que eu vou ficar aqui só mais 5 minutos te dando a oportunidade. E se você diz assim, ainda bem que acabou a música, que acabou o meu tormento, que eu fico assim, vou ou não vou, essa coisa, esse tormento quem faz não sou eu, é Deus quem fica tocando aí no seu coração. Então eu vou dar só, não vai nem ser 5, eu vou dar 3 minutos de relógio, literais para você vir aqui. E isso não é nem um apelo mais, é uma ameaça agora. Estou ameaçando você. Se não vier, vai fechar a porta aqui. Então, sai daí e vem para cá. Eu vou fazer até o seguinte, se por acaso você não pode domingo às 6, eu abro outro horário. Você põe assim, posso tal hora. Aí você me diz, tal dia e tal hora. Se você achar assim, não posso vir na igreja, só posso estudar em casa, diz assim, só posso estudar na minha casa. Se quiser, vai na minha casa. E eu vou mandar uma pessoa. Se for mulher, vai uma mulher estudar na sua casa. Se for um homem, vai um homem. Tá bom? Vem. Cadê você? Aí não tem mais como recusar, né? Então vem. Você já está estudando aqui conosco. Você já está vindo aqui. Então não tem que ter medo de nada. Se você não acreditar, não quiser, você diz, não acredito, para de ir, ou diz para a pessoa, não precisa vir mais, mas Deus está chamando você para conhecê-lo. Pensa assim, um rapaz se apaixona por uma garota, eu só estou falando para dar tempo de você vir, isso aqui é enrolação, tá? Vem, ele casa com ela, o dia do casamento, eles namoraram 7 anos, esperou 7 anos para casar, igual aconteceu comigo. Comecei a namorar com 15, fui casar com 23 anos, era 16 incompletos. Então é o seguinte, aí ele 7 anos espera, casa com a garota, apaixonado, acabou a cerimônia, acabou a festa, aí ele pega a garota, leva para casa do pai e da mãe e diz, tchau querida, te amo, te vejo semana que vem na igreja, tá? E vai embora. E eles ficam assim. Aí de final de semana eles se encontram na igreja, sentam junto. Aí ele leva na casa do papai e da mamãe e vai embora. Não fica com a moça.
Tem cabimento uma coisa dessa? Sabe quando ele vai conhecer essa moça? Nunca, nunca. Não vai conhecer nunca. É assim que você quer fazer com Jesus, estou te falando. Você quer vir aqui e tal, encontrar ele só no finalzinho de semana, mas não quer conhecer de fato. É por isso que eu estou chamando. Vem, assume um compromisso com Jesus. Vou estudar a palavra. Isso é compromisso mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. E vou te dizer um segredo: todo esse culto aqui é só para isso, só para trazer você para essa classe. Só para isso. Essa é a pura verdade. Para você poder perguntar, falar, aprender o que você quer. Você entende? Então, esse é o momento. Já acabaram os 3 minutos. Quem tiver que levantar, levanta e vem agora, nesse momento. Você está com dificuldade? Alguém que é membro da igreja. Agora, membro da igreja, olha aí do lado e diz assim: vamos lá comigo, eu vou com você, te dou um apoio, vamos lá. Traz a pessoa para frente. Não é para obrigar, por favor, hein? Só pergunta se quer. Você vai dar uma mãozinha para ela. Não vai expor ninguém, não vai constranger ninguém. Só diz assim: eu quero te dar o meu apoio. E eu quero ver vocês levantando. Cadê? Cadê você? Esse é o último chamado. Último. Amém. Eu quero orar com você que veio aqui na frente. Vamos parar de anotar por enquanto? Está anotando para a gente saber se fazer contato com você. Mas chega para cá. Cheguem vocês aqui. Eu quero orar com vocês aqui pertinho. Se por acaso você quer estudar, mas está com vergonha de vir na frente, então eu vou pedir pastor Eduardo Provost, José Pedro, Rita, para ter pessoas distribuindo lá fora o mesmo cartãozinho das classes bíblicas, tá? Então você pega lá fora, preenche e já entrega para a nossa equipe, tá bom? Estou com vergonha de ir lá na frente, não tem problema, pega lá e entrega, preenche e entrega lá. Mas eu quero orar com vocês que vieram. Chega aí, cheguem para cá, pertinho. Tem que ter coragem para vir para cá. Eu sei, é muita gente, né? Tem que ter coragem. Mas que bom que Deus trouxe você. E vocês ficaram sentados não é porque não são corajosos. É porque você vai fazer de um outro jeito, lá fora, quem sabe. Não tem problema. Feche os olhos. Deus amado, Senhor, o Senhor sabe a minha angústia em casa, como eu oro por essas pessoas que vêm aqui. Meu desejo, Pai, de que eles conheçam a Bíblia, conheçam o Senhor, tirem as dúvidas, e de que eles cheguem mais perto do Senhor, porque nós já estamos na 5ª noite, Pai, e eu sei que daqui a pouco, quando chegar na 10ª, depois acabou a série, muitos deles vão embora. A vida vai esfriar de novo, a palavra vai esfriar no coração. Eles vão se sentir piores do que antes de vir aqui, porque se entregaram para o Senhor, não vão ver nada acontecendo na vida. Por isso, Senhor, toca esses corações. Aí tem pessoa pensando assim: mas eu moro tão longe. Eles não vão lá. Mostra para eles que nós vamos sim, Senhor. Nós vamos até no fim do mundo para buscar os seus filhos. Ó Senhor, que nós possamos abrir o coração para o Senhor Jesus. A gente vive na era do não compromisso, Pai. O Senhor quer compromisso conosco. Abre o nosso coração. Hoje é o dia, a decisão é hoje. E abençoa aqueles que já tomaram a decisão, aqueles que vieram na frente ou que tomaram a decisão no seu coração e que ainda vão fazer ali na saída. Toma-nos todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.